Olá galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aí do início do futebol na Europa, tá? E também da Liga dos Campeões, que é o maior torneio aí, talvez, do mundo hoje em relação aos clubes. Enfim, gente, vamos falar um pouquinho do início ali, só dos primeiros torneios profissionais. Então, recomendo que vocês, se tiverem Netflix, a possibilidade de buscar maiores informações, existe uma série no Netflix que se chama Jogo Inglês, tá? Então, vale a pena mesmo, tá? Fala um pouco ali do início do futebol, o amadorismo contra o profissionalismo, então vale a pena acompanhar. Se chama Jogo Inglês, tá? Eu sei que deve estar lá na pronúncia em inglês, né? Match English, né? Enfim, então vamos lá em relação à Liga dos Campeões. É, a Liga dos Campeões, pessoal, foi um torneio, tá? Já existia-se confrontos entre clubes de outros países, então, desde o início do século XX, tá? Então, chegou a ter torneios no Império Austro-Húngaro, chegou a ter outros torneios aí na região dos Balcãs, então, chegou a ter vários torneios em relação a clubes, mas eram torneios separados, então eram torneios que geralmente se reuniam ali entre os clubes, ó, vamos jogar um time de um país contra outro, mas não existia uma organização, enfim, em relação a títulos ou um campeonato nacional. Então, a primeira Liga dos Campeões, ela veio em 1955 e temporada 56, né? Então, o primeiro clube a ser campeão da Liga dos Campeões foi o Real Madrid. Real Madrid ele começou de forma avassaladora. Não é de graça que o Real Madrid é o clube que mais detém títulos. São 13 títulos, seguido pelo Liverpool com 7. Então, o Real Madrid ele ganhou 5 títulos consecutivos. Direto, um grande clube que tinha aí como craques o Di Stéfano, tinha um jogador brasileiro, o Evaristo de Macedo também, que se destacou. Ele foi o único jogador, talvez foi ídolo em dois clubes, tanto no Real Madrid, tanto no Barcelona. Talvez aí chegou semelhante ao que foi o Ronaldo, né? O Ronaldo também jogou tanto nos dois clubes, né? Enfim, então o Real Madrid começou de uma forma ali avassaladora. E o torneio, ele só reunia o campeão ali do país, enfim. Depois do torneio, até por uma forma aí de poder aglutinar mais clubes, começou a aceitar outros clubes, por exemplo, de vice-campeão. Hoje esse torneio, para você ter uma ideia, ele tem várias qualificações. Então, por exemplo, ele é analisado por um ranking. Então, um ranking que determina, por exemplo, vamos imaginar, a liga inglesa é uma liga que tem clubes muito fortes. Clubes da Espanha também. Então, geralmente, eles já possuem 4 vagas para sua participação. Geralmente, clubes de países com não tanta tradição no futebol, geralmente eles precisam participar de uma qualificação. Então, geralmente eles vão participar da pré, né, da seletiva ali, da Liga dos Campeões, até entrar na fase de grupos. Aí vai dependendo muito de país a país. Então vai dependendo de um ranking que a UEFA determina. Existe muita crítica também desses clubes menores, porque eles acabam dizem que o torneio não acaba sendo tão democrático, porque acaba tendo países do mesmo clubes do mesmo país ali dividindo, então, e geralmente a Liga dos Campeões, pelo menos na versão aí desses clubes, atribui-se que necessitava ter uma diversidade de nações ali participando do certame, do torneio. Então, pessoal, então ali nos anos 50 começou com um grande destaque do Real Madrid. Nos anos 60, então vamos falar um pouquinho, teve a Inter de Milão, que chegou a ter clubes de destaque, né? Os clubes italianos ali começaram a ganhar espaço também. No finalzinho ali, nos anos 70, foi a vez ali do Ajax. O Ajax começou sendo tricampeão. Depois veio o Bayern de Munique também, tricampeão. Então, e os clubes ingleses no final dos anos 70. Então, nos anos 70 praticamente chegou a ter hegemonias. Como eu falo hegemonias? Então, clubes que ganharam títulos consecutivos, tá? Nos anos 80, o futebol aí ficou mais nivelado. Então, clubes ingleses também rivalizavam aí com os clubes italianos os títulos. O Real Madrid também venceu ali, mas vamos imaginar que os clubes que eram os destaques geralmente eram os italianos e clubes também ingleses nos anos 80. Ocorreu um episódio também, né, foi muito triste também, do Liverpool. Ocorreram
que um acidente, né? Eu falo acidente, mas de uma certa maneira foi algo que iria acontecer. Então a torcida do Liverpool tinha não só o Liverpool, mas clubes da Inglaterra existem os hooligans. Então ocorreu uma briga generalizada no estádio e morreram aí muitas pessoas, centenas de pessoas. Talvez foi a maior tragédia, talvez não, foi a maior tragédia no futebol, né? Então, por isso a UEFA ela foi extremamente rigorosa, como deveria ser, né? Então, clubes ingleses ficaram 5 anos sem poder participar dessas competições. Nos anos 90, galera, chegou ali ter a ascensão dos clubes italianos, os times alemães também. O Borussia Dortmund chegou a ser campeão também lá em 1996. E o que acontece, gente? O futebol, a Liga dos Campeões, ela foi se tornando o principal torneio, não foi do dia pra noite. Porque nos anos 70, 80, 90, existia o chamado o torneio intercontinental, né? Mundial, semelhante ao Mundial de Clubes, geralmente reunia o campeão da Liga dos Campeões contra o campeão da Taça Libertadores de América. Então, você tinha ali até os anos 90, posso atribuir assim, existia um equilíbrio. Então, existia até uma pequena vantagem ainda para os clubes sul-americanos, porque não existia essa migração de jogadores tão intensa como ocorre hoje. Então, os clubes sul-americanos eram extremamente competitivos. Então, o que aconteceu? Nos anos 90, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, o fluxo de jogadores a serem vendidos para a Europa começou a ser grande. Então, o que acontecia no passado? Só saía o principal jogador lá. Então, às vezes só saía o craque do Campeonato Brasileiro e ia para a Europa. Ou 2 jogadores. Então, iam 2, 3. Hoje não. Um jogador que está na base ele já é vendido para a Europa. Então, praticamente vai todo mundo e vai muito jovem e já cria essa mentalidade de jogo europeu. Né? Até porque é o sonho do jogador, porque também às vezes o clube não tem como segurar, porque é um sonho do jogador, virou um sonho. Então, o sonho dele não é ser craque no clube brasileiro, é ser craque no clube europeu de cara. Ele não quer primeiro passar por as escadas, porque o futebol hoje, ele sabe muito bem que a principal prateleira, vamos dizer assim, é a Europa e a Liga dos Campeões não é diferente. Então, ali nos anos 90, existia um equilíbrio ali. Porém, nos anos 2000, talvez a Liga dos Campeões ganhou um contorno ali da principal competição do mundo, tá? Então, a audiência, ela é diferente. Um exemplo, a própria Globo, ela começou a transmitir também os jogos, algo que não ocorria tanto no passado. Era um torneio que era tratado ali secundariamente, né? Não, era importante, legal, claro, mas não era importante. Então assim, nos anos 90 tiveram aí a predominância dos clubes ingleses, clubes italianos, alemães. Nos anos 2000 chegou também a ter o próprio Barcelona. O Barcelona ali emergiu, né, como grande clube. Talvez ali a geração ali Iniesta e companhia limitada. E nessa última década, o Real Madrid voltou a ganhou os 3 últimos títulos. Só agora que em 2019, 2020, o Liverpool foi campeão. A temporada de 2020, ela não sabemos o que vai ocorrer. Ela estava ali definindo-se as vagas para as quartas de final. Porém, devido aí à questão da pandemia, do coronavírus, por enquanto o torneio ainda não tem previsão de volta. Deve voltar, né? Mas é claro que para mim muda tudo, porque jogadores não estavam treinando, contratos vão acabando, então talvez é um torneio que vai ocorrer, porém talvez aí não seja o resultado que ocorria antes, mas enfim, podemos pensar na vida primeiramente. Então, galera, o que eu quero que vocês aí compreendam da Liga dos Campeões? Que é o principal hoje torneio, a principal vitrine talvez do futebol mundial, entre clubes, tá? Lá você tem os principais jogadores, então geralmente os clubes da Europa dão mais valor a vencer a Liga dos Campeões do que o próprio Mundial de Clubes, porque eles acreditam que os outros clubes sul-americanos e clubes de outros continentes são bem inferiores tecnicamente. Infelizmente é uma realidade, é uma constatação. Dificilmente o último clube aí a ganhar ao Mundial de Clubes foi o Corinthians lá em 2012, então já fazem quase 8 anos e a tendência que o Mundial de Clubes pro próximo ano ele vai ser disputado uma espécie de grupos, vai ter um número maior, 24 clubes, e é muito provável que a chance de um clube de outro continente
vença. Não que não possa vencer, mas será algo muito esporádico. A cada 10 torneios, um vai ganhar pelo nível técnico. Então, é importante a gente entender que o fator econômico é determinante, tá, galera? Então, ótimo dia pra você, tá bom? Tchau, tchau.